Segundo o mundo, eu diria que, na verdade, esse empoderamento feminino é um serviço a ela mesma, né? Eu acho que o resumo é esse, né? Porque quando a gente fala de empoderamento feminino à luz, né, de Deus, a mulher, ela é um ser servil, né? E eu acho que o resumo da vida da mulher é esse, né? Não que, obviamente, você tenha que, digamos, morrer de uma maneira negativa, né, para os outros, né? Mas dar a vida, né, e se entregar naquilo que verdadeiramente importa. Olá, meus amigos do Atos Podcast, sejam bem-vindos a mais um episódio. Rapaz, tô rindo aqui do nosso diretor, né, aqui nos bastidores, é uma comédia. Mas, gente, sejam bem-vindos a mais um episódio que a gente traz toda quinta e domingo para você. Não sei qual dia que você está assistindo, mas enfim, hoje estou aqui na bancada com a nossa querida jornalista do Atos Podcast, Evelane! Evelane hoje substituindo o Pedro Veras, graças a Deus, né, diretor? Graças a Deus. Foi demitido o Pedro. Evelane, responsabilidade para mim. Seja bem-vinda. Obrigada. Que legal. Obrigada, primeira vez aqui repartindo a bancada aqui com você. Né? Responsabilidade, né? O Pedro, faz falta o Pedro. Evelane, então, convide já os nossos telespectadores a já deixar o like aí, se inscrever no canal. Então, se você é novo aqui no Atos Podcast, está passando por aqui, não deixa de se inscrever no nosso canal, compartilhar, ativar o sininho, porque é uma maneira de você ajudar o nosso apostolado. Somos aqui de Fortaleza, então nos ajude aí. O bom que a Evelane falou, estamos aqui de Fortaleza, ainda tem o sotaque. A entonação cearense, né? Fortaleza. Verdade, viu? Mas, Evelane, uma coisa interessante, você falou, se você é novo por aqui, mas tem muita gente que não é novo e ainda não se inscreveu. Verdade, que custa, né? É muito fácil, pessoal. Só fazer um cliquezinho aí, não custa Aperta nada. o botão de se inscrever, que isso ajuda muito a gente, tá bom? Então, verdade. Faz isso e deixa o like, porque esse episódio, como todos os outros, é especial, porque nós trazemos hoje aqui duas mulheres que são mulheres que fazem diferença no seio da sociedade, né? Mulheres católicas, evidentemente, né? E que exploram a sua feminilidade segundo o coração de Deus de uma maneira para fazer a diferença no mundo, né? Estamos aqui hoje com Emily Freitas. Ela é esposa, mãe do Samuel e do Benício, doula e educadora perinatal. Vocês vão já entender o que é isso. E cantora. E também é cantora, eu ia complementar. Verdade, desculpa. E com a Mayra Clívia. A Mayra é esposa, mãe, empreendedora, formada em ciências biológicas e é empreendedora porque tem uma marca de confecção de roupas femininas voltada para o público católico, é isso? Voltado para mulheres em geral, mas acaba que o nosso público é mais católico, né? Não significa que tem que ser, né? Isso, não precisa ser católico para comprar. Não, para fazer uma compra, mande a sua carteirinha. Só compra se for católico. Tá certo. Mayra, quantos filhos? Tenho 2. 2 filhos. João, já nascidos. E agora eu tô grávida. E agora tá grávida do terceiro. Não, tô grávida do segundo. Tudo bem, do segundo, ok, tá. E a Emily, mãe de 2, não é isso? Isso. Do Samuel e do Benício. Pois bem, hoje nós vamos conversar um pouco aqui com essas duas mulheres novas, jovens, né? Mas que já fazem uma diferença, sobre empoderamento feminino à luz do catolicismo, né? Como é esse empoderamento? Gente, aí a gente pode começar assim, né? Fazendo uma diferenciação, porque o empoderamento feminino para o mundo significa o quê para o mundo? É a mulher não depender de marido. Sim. Elas pregam até não casar, né? Isso. E se casar é daquele jeito. Me fez raiva, Tchau. bota pra correr, tchau. Não tem o menor problema, né, Evelane? Independência financeira, sou livre, Isso. não. Eu acho que a palavra é bem essa, independência, né? Exatamente. Para vocês que são mulheres, vocês podem discorrer melhor do que eu. Eu sou hoje aqui o único homem na mesa. Tá difícil, viu? Aqui hoje. Digam pra gente aí, o que é o empoderamento feminino segundo o mundo? Segundo o mundo, eu diria que, na verdade, esse empoderamento feminino é um serviço a ela mesma, né? Eu acho que o resumo é esse,
né? Porque quando a gente fala de empoderamento feminino à luz, né, de Deus, a mulher, ela é um ser servil, né? E eu acho que o resumo da vida da mulher é esse, né? Não que, obviamente, você tenha que, digamos, morrer de uma maneira negativa, né, para os outros, né? Mas dar a vida, né, e se entregar naquilo que verdadeiramente importa, né? Então, por exemplo, não faz sentido para mim morrer pelo trabalho, né? Eu morro pelo meu marido, pelos meus filhos, né? Pelo meu trabalho com outras famílias, né? Para servir outras famílias, mas essa independência financeira, essa sede de poder e dominar o mundo, na verdade, é uma busca pelas coisas vãs, né? Para mim é isso, né? Em resumo, Não, e você tocou num ponto assim bem interessante que é servir a si mesmas, se eu não me engano, você disse isso, né? Ou seja, aí o empoderamento feminino para o mundo a mulher se fecha em si mesma. Sim. É uma atitude egoísta, né? É o egoísmo. Eu estou no centro, quem quiser que faça, dance conforme a minha música, né? E por aí vai. E a outra palavra que você citou é independência. Ou seja, é autossuficiência, né? Isso, não depender de nada e nem de ninguém, né? Principalmente quando está dentro do matrimônio, né? Independência total do marido, né? E hoje em dia as meninas já são criadas assim, né? Crescem com esse espírito, né? Os próprios pais às vezes achando que é pro bem, só que na verdade não é, né? Que você precisa estudar, né? O que a gente escuta muito, né? Eu inclusive eu também escutei isso. Você precisa estudar, fazer faculdade para você se tornar independente, ter o seu dinheiro próprio, trabalhar e não depender de homem nenhum. É o que se escuta por aí. Mas Deus vem para nos mostrar o contrário, né, meninas? É um amor, assim, centrado no eu, né? Sim. É um amor próprio muito egoísta. Porque existem outros tipos de amor próprio, né? Existe aquele amor próprio baseado no autocuidado, que ele é importante. Inclusive, quando você cuida de si mesmo, você está cuidando do outro também, né? Uma forma de você servir. Mas tem esse amor próprio egoísta, baseado só naquilo que me faz bem, né? Naquilo que me satisfaz, naquilo que me deixa confortável, naquilo que me deixa feliz. Então, acho que tem muito disso também, assim, esse amor próprio completamente egoísta, pensando sempre em si mesmo. E como isso é prejudicial para a mulher, né? Já que a gente está falando muito de mulher, mais uma vez eu vou repetir, vocês vão saber falar muito melhor do que eu, né? Mas a impressão que dá é que as mulheres, principalmente esse grupo que defende todo esse feminismo que a gente vê por aí, né? Que é uma autodeterminação da mulher, que é não depender do homem, alguns chegam até ao extremo de sabe, querer fazer coisas que são principalmente masculinas, né? Que precisam de uma força física que a mulher... Para provar alguma coisa. A mulher fisiologicamente não detém, né? Mas para provar que não precisa, né? Enfim, essa coisa toda. E que parece que isso causa alguns transtornos nas mulheres, né? Porque, de fato, a mulher não foi feita para isso, né? A mulher tem o seu papel, assim como um homem, e cada um se realiza quando descobre a vocação a qual cada um foi chamado, não é assim? Sim. Eu acho que é um fardo disfarçado de liberdade. Perfeito. É bem isso, assim, é você assumir uma carga que você pode compartilhar com outras pessoas. E você assumir tudo para si, nessa expectativa de ser dona de si, né, provar para os outros que você não precisa de ninguém. E, na verdade, a gente não tem como ser totalmente independente, né? A gente sempre vai ser dependente de alguém ou de alguma coisa. Então, toda essa independência, ela é uma farsa. E aí você assume para si um peso que não precisa ser só seu, que você pode compartilhar com outra pessoa, né? Que seja com seu esposo, ou seja com algum familiar, seja com seus amigos. Porque quando você se fecha em si, você não está se fechando só para o amor conjugal, vamos dizer assim. Mas você se fecha para qualquer tipo de amor. Sim. Perfeito. Tu comentou isso agora e eu lembrei desse domingo agora, né? A liturgia foi totalmente voltada ao matrimônio, à família, né? O salmo foi aquele famoso 127, né? Sim, que a gente vem nos casamentos. Isso. E aí eu lembro, Senhor... É o nosso salmo. E trilha seus caminhos. Isso. E aí eu lembro que o padre, foi até o padre Gabriel, um amigo nosso,
que ele estava na homilia, ele comentava assim, ele terminou a homilia falando isso, né? Que o melhor do homem é a mulher e o melhor da mulher é o homem. E isso é de fato, as duas coisas elas se complementam, né? Se a gente for querer colocar na balança quem faz mais ou quem faz menos, ficar nessa briga, né, nessa discussão, a gente não vai a lugar nenhum, né? É mesmo que você morrer na areia, né? Que chama, não sei se é morrer na areia, né? Mas Nadar. Nadar. E morre na praia. E morre na praia. E a praia é areia, né? Dá no mesmo. A praia não é um mar, né? Justamente. E é de fato isso, né? Porque o que a gente vive, por exemplo, dentro da nossa casa, por exemplo, lá em casa, a gente vive muito a providência de Deus, né? Eu comento sempre isso com o meu esposo. Mas, de fato, assim, de confiar, né? De se abandonar. Se a gente não tiver unido, né? Desde as contas a serem pagas, né? Até o dia que você vai marcar a confissão, né? Não, assim, tal dia nós vamos confessar. Se essas coisas não estiverem, né? Em comunhão, não anda, né? Não vai para frente o negócio. Então, assim, esse pensamento egoísta, né? De eu me amo, né? Eu quero ser o meu Deus, né? Eu me basto. O casamento não anda. É o famoso eu quero ser feliz, né? Eu quero ser feliz. A minha felicidade importa, né? Mas, assim, é muito verdade isso, dessa questão de como os dois se complementam, né? Eu lembro que tem uma frase da Simone de Beauvoir, que é uma feminista zona, né? Eu já estive nesse lugar de feminista, né? Porque eu era uma adolescente super revoltada. Eu acho que tu também já teve, né? Acho que todo mundo tem o seu... Todo mundo passou por essa névoa, nosso né? Nosso passado nos condena. É isso. Não, mas isso também é reflexo também daquilo que a gente escuta, daquilo que a gente vê, daquilo que a gente, né? Escuta na aula, escuta as pessoas comentando. Casamentos frustrados sempre vão trazer pessoas frustradas, né? E não que isso deva permanecer assim, né? Mas hoje a gente tem uma visão muito deturpada do casamento, né? A gente acha que, por exemplo, existem alguns católicos que pensam que pronto, casou, pronto, você vai também tem esse outro lado, né? Você vai fazer as coisas de casa, cuidar dos seus filhos, cuidar do seu esposo. Só isso importa, né? Às vezes tem gente que tem esse pensamento, não, vai trabalhar? Como assim, né? A gente tem que saber, né, que a base, assim, da nossa vida, quem rege é o próprio Deus. E existem também harmonias, né? E como é que eu posso dizer? Realidades, né? Por exemplo, porque quando eu casei, eu já era doula. Então, meu esposo conhecia a realidade, né, que eu vivia. Eu digo assim, você está disposto a acordar de madrugada e viver saindo, né? Então, precisa haver essa união entre os esposos, né? Essa relação de entrega verdadeira, de abandono verdadeiro. Sem dúvida. Porque são pessoas diferentes, são realidades diferentes e, assim, Deus está em cada uma delas. Sem dúvida. E lá no Gênesis, a palavra diz que Deus fez uma ajuda que o homem estava só, né? Exatamente, o homem estava só e ele deu uma ajuda que era adequada, ou seja, não era uma ajuda perfeita, não era uma companheira perfeita, né? A palavra fala em adequada, eu não sei se outras traduções... Pois é, não é uma perfeita, né? Como a metade da laranja, né? Almas gêmeas, mas é aquela que vem ali andar lado a lado com o homem, né? Aí a simbologia da costela e tudo mais, né? Mas cada um guardando suas particularidades, né? O ser feminino e o ser masculino, não é isso? Isso. Não, eu lembrar daquela passagem que as feministas odeiam, né? Só que quando a gente aprende o que é linda. A mulher ser submissa ao homem. Efésios 5. Isso. A mulher ser submissa ao homem e o homem amar a mulher como Cristo amou a igreja, né? Mas quando a gente fala essa questão da submissão, para quem é feminista,
é assim, é um destroço. É a morte. Né? É a morte. Uma vez eu postei algo assim e vieram falar lá no Instagram, falando como é que você quer ser submissa a um homem, não sei o quê. Mas é porque hoje eu entendo, eu sei qual é a verdade dessa palavra, né? Que você está sob a missão, ou seja, você vai auxiliar o seu esposo. Não é você, o seu esposo, faltar com respeito, né? Você dizer sim para tudo que ele quer, sendo errado. Não, você está ali para auxiliar, para ajudar, para esclarecer, né? Para aconselhar. Essa é o verdadeiro sentido dessa passagem. E, ao mesmo tempo, ele fala, né, que o esposo também tem por obrigação de amar a esposa como Cristo amou. Como foi que Cristo amou? A obrigação do marido é muito maior do que a da esposa. Não Dá se compara. a vida. As mulheres, a história de ser submissa. E o homem tem que dar a vida, morrer na cruz pela mulher. Então, assim, e quando a gente descobre realmente essa missão e essa verdade, que eu acho que vem muito com, assim, quando a gente começa a ter um processo de conversão, é que as coisas, realmente como se a cegueira, né, acabasse, né, ou pelo menos começasse a acabar, porque a conversão é dia a dia. Aí a gente começa a entender tudo. Né? Qual é o propósito da nossa vida. Eu acho que foi aí que vocês descobriram também, passaram por algum tipo de situação assim para se descobrir ou se redescobrir, né? Mas a gente sabe que isso foi toda uma construção, né, que veio durante muitos anos, décadas, séculos até, para a gente culminar no que a gente viu na revolução sexual, revolução, né, dos meios contraceptivos, né, especialmente ali na década de 60, começando de 70, que aí coincide também com o Concílio Vaticano II, e aí veio a imprensa de uma forma muito pesada também, investindo nessa narrativa de que a igreja era opressora, que esse modelo de família patriarcal era um modelo arcaico, enfim, toda essa narrativa foi penetrando no imaginário popular, na cabeça das famílias, e aí a gente viu tudo que aconteceu, né? Os meios contraceptivos entrando com força nos lares, a taxa de natalidade caindo absurdamente, as mulheres voltando para o mercado de trabalho, não que não deva trabalhar, como você bem falou, Emily, mas precisa... Um foco diferente. Exatamente. Né? Né? Sim, exatamente. pela sede de querer. Exatamente, ao ponto de as mulheres, milhares e milhares hoje, não quererem ser mães, né? Sim. É uma construção que foi sendo bem aos poucos, mas que teve um e resultado que penetrou gigantesco. Gigantesco, exatamente. E graças a Deus hoje a gente vê uma contra-revolução, digamos assim, né? Pode ser que ainda seja pequena, pode ser, mas que existe. Já é né? alguma coisa, Já né? é alguma coisa, né? Católicos mais conservadores, tradicionais, a sensação que dá é que nós temos um novo povo católico aí se levantando, né? E aproveitando as redes sociais para difundir valores que são valores lá do cristianismo primitivo, né? Do início da nossa igreja. Que pareciam estar perdidos, Que né? pareciam estar perdidos, exatamente. E cada vez mais vindo de famílias jovens, né? Exatamente, A gente vê muito isso, sabe? Cada vez mais as meninas mesmo são 20 e poucos anos, né? Casadas, já com a perspectiva de abertura à vida. Casais namorados que querem viver a castidade, que querem iniciar a vida matrimonial abertos à vida, né? Com essa consciência, isso é muito bom, né? Isso é muito bonito de se ver. Agora vamos falar um pouquinho da atuação de cada um de vocês, né? A Emily é doula, né? Sim. E de repente tem muita gente aí que não sabe o que é. Né? Um termo que os nossos pais e avós, eu acho que eles conheciam muito bem. Agora as novas gerações pode ser que não conheçam tanto, né? Explica um pouquinho qual é a função da doula. Certo. Bom, assim, em resumo, para tirar a dúvida da palavra doula, né? Doula é a mulher que serve, né? A tradução do grego, a mulher que serve. Esse é o significado desse nome. E aí, nós trabalhamos, né? Digo nós, as doulas, trabalhamos com essa assistência, né? Às mulheres gestantes, desde gestação a parto e pós-parto. Né? Esse trabalho ele surgiu assim, embora você ache que as avós, né, as outras pessoas tenham conhecimento até desse nome, mas esse nome é meio que novo, né? As pessoas costumam muito associar as parteiras. É verdade. Não chamava doula, né? Mas a doula também não é parteira. Só para deixar claro. Só para ficar claro, né? As parteiras geralmente elas não
faziam os partos, né? Elas, na verdade, acompanhavam aquelas mulheres que estavam em trabalho de parto e, obviamente, acompanhavam todo o processo, quando o parto era domiciliar. E aí tem gente que associa o trabalho de doula às mulheres que auxiliavam as parteiras, né? Mas também não é isso. A doula hoje é uma profissional que atua prontamente e diretamente com as gestantes, né? Então, por exemplo, eu sou uma profissional que a gestante, né, escolhe ter. Né? Existem vários tipos de doulas e tudo. Inclusive, já que a gente citou o feminismo, né? Tem muita gente que pensa, infelizmente ainda tem gente católica que acredita nisso, né? Que toda doula é feminista, mas não é assim, meu povo, por favor. Estamos aqui contra a corrente. Porque vem dessa questão de auxiliar essa mulher no período, né, gestacional e no parto, né? E isso sem abrir mão do profissional médico. Isso. Uma profissional não técnica. A gente não é como enfermeira obstetra. Não é obrigatório ter nenhum tipo de formação técnica. A formação só mesmo de doula. Existe hoje uma formação? Existe a formação de doulas. Isso mesmo. E só pode ser mulher, tá? Se você encontrar algum doulo por aí, por favor. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Por que a mulher? E aí, mais uma coisa que é interessante. A doula, ela olha pelas entrelinhas, né? Eu costumo sempre dizer isso às gestantes. Porque é o nosso olhar feminino que também vai perceber várias sensações dessa gestante, né? Eu, por exemplo, sou educadora perinatal. O que é essa educação perinatal, né? Que eu acho que você teve até um pouco de dúvida, né? Isso, aí é como se a gente, de fato, apoiasse e informasse essa mulher, né, durante esse período pré-parto, né? Pré-parto, parto também, né? Mas mais pré-parto. Tudo aquilo que diz respeito à gestação e às questões. Então, por exemplo, eu preciso conhecer e saber, né, termos técnicos, mesmo não sendo técnica, eu preciso conhecer, né, essas questões a respeito do parto, a respeito de indução, de riscos que incluem a gestação, né, exercícios que vão auxiliar, ajudar essa mulher durante esse processo. Então, é todo um conjunto, né, nessa educação perinatal. E a gente caminha nesse processo antes do parto, né? E eu também, obviamente, consigo aliviar essas mulheres durante esse período do parto em si, né? Dando uma assistência não farmacológica, né? Que a gente chama de... isso mesmo, né? Olha, apoiando com o uso de massagens, óleos essenciais, né? E tudo... para tentar diminuir esse momento, né, de dor que essa gestante vai passar, para que ela tenha uma experiência mais positiva. Então, existe, por exemplo, estudos que comprovam que a gente diminui as taxas de cesárea, diminuímos também o tempo de indução, né, porque tudo que a mulher precisa naquele momento do parto ali, da gestação, é de apoio, de suporte, né? Então, a doula, ela conta com esse apoio e suporte à mulher. E tem crescido a procura por doulas? Tem aumentado cada vez mais. Tanto em parto normal quanto cesárea? Sim, a doula serve para os dois tipos, né? Tanto normal quanto cesárea. A gente, obviamente, faz mais no parto normal, né? Sim. Mas na cesárea a gente também consegue apoiar e tudo, e auxiliar nesse processo da cesárea, né? A gente também, por exemplo, auxilia a criação de um plano de parto, que é um documento que a mulher pode levar, né, quando vai à maternidade, né? Que ela diz ali tudo que ela quer, que ela pode, né, querer a respeito daquele momento para a família. Então, assim, eu atuo diretamente com as famílias. As gestantes que me têm, eu vou, né, com elas, fico disponível a partir das 37 semanas com elas a qualquer hora, assim, o bebê chamou, estou indo prontamente. Entendi. E todo esse trabalho sendo feito desde o início da gestação, né? Isso que eu ia perguntar. Desde o início da gestação. Então não é só a partir da 37ª semana? Você começa... Não, o meu trabalho começa antes. Porque a gente precisa entender o processo para depois viver o processo. Entendi. Eu acho que quando você contrata uma doula, assim, a gente teve, não foi a Emily, porque daí eu não moro aqui, né? Senão, com certeza teria sido ela. Mas, assim, dá muita segurança também pro marido, né? Então, assim, eu já tinha estudado algumas coisas, mas a gente falando não é a mesma coisa. Viver assim, na realidade é diferente. É diferente, né? Então, assim, quando a gente contratou a doula, que ela chegou lá em casa e ela começou, né, fazer a educação perinatal, ensinar algumas coisas, né? O processo, como que ia acontecer. Ele prestava muita atenção em tudo que ela estava falando. E aquilo preparou muito ele para o momento, né? Então, assim, é uma segurança para você
que vai estar num momento, assim, de fragilidade mesmo, né? Mas pro seu acompanhante, pra ele ir preparado, pra te amparar, saber o que vai acontecer, ele não chega lá... Ele não sem começar a saber chorar lá na É. hora, né? Ao invés de acudir a grávida... Desmaiar, chorar. E acaba ajudando eles a entenderem todo o processo, Sim. né? Processo. Então, é um E suporte fazerem tanto pra querer gestante estar quanto pro juntos. marido. Entendi. Para todo mundo que está ali E naquele pra toda a círculo. família. É verdade. Gente, nós queremos agradecer aqui o nosso patrocinador Normatel Home Center. Então, Normatel, para você que vai construir ou reformar, está crescendo a família, né? Está tendo novos filhos, precisa aumentar um pouquinho a casa, ou então fazer uma reforma no quarto ali do bebê, procura Normatel Home Center, tá aí o QR Code na tela e o link na descrição. Você vai ser direcionado para o Instagram da Normatel. Segue o Instagram e lá também você pode obter cotação de preço e comprar o seu material, reservar diretamente pelo WhatsApp, com toda facilidade e agilidade, tá bom? E também você pode consultar onde se encontram aí não sei quantas, mas são muitas lojas amplas, com bom estacionamento, bem localizadas, para você que quer ir lá presencialmente e comprar o seu material. Normatel Home Center, tudo para você construir ou reformar. Vamos lá então, doula. Muito bem. E aí, né, tem que destacar a questão da toda a parte espiritual. Sim, que Porque envolve, obviamente. envolve, falando isso no caso de doulas cristãs e católicas, Isso. como a Emily, né? Porque eu vejo muito ali como Nossa Senhora, não foi? Ajudar Santa Sua Isabel, prima sua Isabel, prima né? Isabel, pronto. Aqui ela ajuda ali, que Nossa Senhora, lógico, né? Níveis diferentes. né? Muito Nossa diferente. Senhora. Mas é um auxílio, realmente. Não só o físico ali, da coisa prática, de ensinar como é que é toda a questão da gestação, do parto e tudo, mas a questão espiritual, que para Joia. um casal, para uma família, é muito importante, né? Muito importante. Mas a gente vai já voltar para a Emily, só para a gente fazer o bate-bola aqui com a Mayra Clívia, né, Mayra? É. A Emily falou da atuação profissional dela, né, como doula. Hoje em dia, só doula, é como se fosse pouca coisa, né? Doula e cantora Desculpa. também. Mas cantora também exerce profissionalmente ou é mais como... Eu tenho uma banda que canta em casamento. Bacana, muito bom. Muito bom. Como é o Banda nome da muito banda? boa. Banda Caná. Legal. Depois vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Tá bem. Mayra, e aí você atua como empresária, né? Isso. Hoje eu sou empresária, eu tenho uma empresa de roupas femininas e eu também sou consultora de imagem e estilo. Então eu trabalho diretamente com beleza, né? Beleza feminina, em ambos os serviços, né? Em um eu produzo as roupas para essas mulheres e em outro eu auxilio aquelas que não necessariamente vão querer usar as roupas que eu produzo, mas que estão passando por um processo de autoconhecimento, né? De descobrimento de si mesma. Então hoje eu faço esses dois trabalhos. Legal. Como é o nome da marca que eu nem me atrevo a falar? É Petite Voar. Pronto, Petit Voar. Vamos deixar o arroba aqui, né? É. Diretor, bota aí o arroba. Viu? Petit Voar. É de voar. E é moda feminina. Moda feminina. Inicialmente a gente era especializados em vestidos e saias. Aí com o tempo a gente acrescentou blusas também, né? Mas assim, é uma marca essencialmente feminina. Tanto que o nosso slogan é beleza, conforto e elegância, né? A gente sempre preza por isso, pela beleza nas roupas, por um acabamento de qualidade, né? Justamente para elevar a beleza feminina, para fazer com que essas mulheres elas se vistam e elas se reconheçam como imagem e semelhança de Deus, né? Que elas, ao se olharem no espelho, elas percebam toda a dignidade que elas carregam consigo, né? Mas que, além de ver isso também, elas consigam se sentir bem, porque existe assim um paralelo, né? Assim, quando a gente começa a viver a modéstia, a gente quer se cobrir por inteiro, a gente quase quer virar muçulmano, né? Quer se cobrir totalmente. E aí, às vezes, a gente acaba se perdendo um pouco nesse processo, né? Assim, perdendo aquilo que a gente gosta, deixando de usar coisas que fazem sentido para a nossa personalidade, para a nossa essência, né? Comunicando um pouco de nós para o outro. E aí, quando a gente começou a marca, eu queria isso. Eu queria que quando as pessoas usassem as roupas que eu produzisse, elas conseguissem se sentir bem, se sentir femininas, exaltar a beleza e a dignidade que elas têm, mas sem perder a personalidade, sem perder a essência assim, única que cada uma tem. Né? Então, assim, já tem tantas pessoas iguais no mundo, assim, nós somos únicos.
A gente não precisa se vestir todo mundo exatamente igual, né? Com as mesmas peças sempre, com as mesmas cores, dos mesmos jeitos. Então, quando eu comecei a consultoria de imagem, foi também para fazer esse paralelo, né? Para ensinar isso para as pessoas, ensinar isso para as mulheres, né? Que elas podem ser femininas de formas diferentes, né? Cada mulher vai ter sua forma de expressar a feminilidade. Exato. Isso é muito bonito e muito único. E aí toda essa onda, né, essa narrativa da qual a gente falou, penetrou nas mais variadas áreas, inclusive na moda, Isso. né? No Sim. modo de se vestir, das mulheres se vestirem, né? Eu acho que a moda, principalmente, assim, é de uma forma muito forte. Deturpou muito, né? Muito. É muito E aí a deturpado. mulher acabou, por influência da grande mídia e das marcas e tudo, tudo padrãozinho. Isso, é aquela Calça frase, jeans, né? O que é bonito é pra ser mostrado. As pessoas dizem isso, né? Meu corpo, minhas regras. Então né? eu vou mostrar porque, né, vai trazer olhares e tudo. Então, na moda, isso se apresenta muito, assim, a gente consegue ver muito, né? Hoje, eu já vejo mais marcas com esse foco, né? Sim, Assim, sem o dúvida. foco Cresceu em bastante. isso, eu já percebo bastante, né? Mas ainda, a grande maioria ainda não é assim. Ainda né? não. Então, tanto que tem aquele estereótipo de que se você vive a modéstia é porque você é cafona. Você vai ter que usar uma saia até o pé, uma blusa de manga comprida, você não pode usar nada que passe da altura só mostre seu pescoço, sabe? O pescoço pra cima, tem esse estereótipo, né? Então, é tudo muito assim, né? O que eu tenho que mostrar o que tem de mais bonito em mim. E, na verdade, para exaltar o que tem de mais bonito em nós, a gente não precisa exibir, né? Existem formas de valorizar que você não vai precisar necessariamente deixar aquela parte exposta, né? Sim, totalmente à exatamente. mostra. É tão engraçado isso, a forma como essas coisas penetram assim no imaginário e na mente das pessoas, que é engraçado. Mulheres que andam no dia a dia, bem dizer, seminuas, mas quando se por algum descuido aparecer o sutiã, e Ou então, vão pra praia, o biquíni fio dental e tal, mas o sutiã não pode. ou andam puxando, né? Você já viu na rua? Uma saia bem curtinha, ou um short, puxando. Tinha até esquecido dessa. Pra que sai, então? É bem assim. Né? Mal conseguem se acomodar numa cadeira, né? Ficam até desconfortável, né? Em nome de quê? Em nome de quê? De mostrar, né? mostrar. E na verdade, se você vai tentar entender a fundo por que isso acontece, a própria pessoa ela não sabe muito bem dizer assim, nossa, por que você usa isso? Às vezes, vamos supor, né, aqui em Fortaleza. Exato. Eu uso porque aqui é muito quente. Mas tem como você estar confortável no calor sem precisar estar com tudo muito curto, né? Então, sempre tem isso. Mas por que você gosta disso? Porque é mais confortável, porque é mais fácil de combinar, é mais fácil de usar. Mas, assim, absolutamente nada disso é verdade. Então, a própria pessoa ela não sabe explicar muito bem. Vai ter uma justificativa ali. Ou, às vezes vai pela onda ou pela moda, né? Nem é realmente a pessoa quer. E às vezes ainda é triste porque a gente hoje em dia vê isso já nas crianças. Né? Sim, claro. Sim. Nas meninas hoje em dia, né? mães, Shortinho né? imitando as mães, né? Então, para você ver a gravidade, né? Porque a gente está lidando com almas, Sim. né? O papel aí é você ter aquela mente de que é muito mais do que simplesmente uma roupa, Sim. né? Uhum. Então, tem que ter esse cuidado aí, que esse olhar que eu tô querendo atrair porque eu tô mostrando tá sendo uma forma de ajudar o outro a pecar. É algo que transcende, não é simplesmente o fato de eu estar usando roupa e eu querer um olhar. Não, eu tô pecando porque eu tô fazendo outro pecar. É grave. Essa é verdade. Mayra, e aí você lançou essa marca e vende somente pela internet? Ou tem loja física? A loja é só pela virtual, internet. só online, né? A gente vende pro Brasil inteiro, mas é só online. Até agora, quem sabe? Quem sabe, né? É. Abrir franquias, né? Mas no momento é só virtual. Legal. E aí seu marido ajuda você? Vocês administram juntos ou não? Não, eu tenho uma sócia, que é minha prima. Ela administra daqui, porque hoje eu moro em Santa Catarina, né? Mas você é Então, cearense? Eu sou cearense. Tá.
E aí o meu esposo, ele trabalha com outra coisa. Ele é professor particular de matemática. Tá. É outra... bem diferente, né? Bem diferente, é. E aí eu administro junto com a minha sócia, que é minha prima, né? Nós somos parentes de sangue. E ela administra daqui, eu administro de lá. Olha só, bem distante, né? Bem distante. Santa Catarina. É, a logística é um pouquinho complicada. E aí, como é que você conseguiu, então, unir essas duas coisas, né? A questão do trabalho, né? Mulher trabalhando, desenvolvendo um negócio, né? Empreendedora, empresária, e aliar com o apostolado, a evangelização, a forma de você colocar um propósito naquilo, no trabalho que você exerce. Sim, quando eu comecei na internet, né, sem pretensão de, tipo, ter um perfil que crescesse, né, nem imaginava que eu ia criar uma marca, nada do tipo, né. Eu sempre gostei de postar nas redes sociais, então desde 2015, eu acho, eu já estava ali no Instagram, quando o Instagram não tinha ninguém, né. E aí eu só postava para as pessoas próximas. E aí em 2017 eu passei por um processo mais profundo de conversão, né? Por mais que eu tenha crescido numa família católica, né? Então nunca fui em outra religião, nada do tipo, né? Mas era aquele catolicismo, tipo assim, ia na missa aos domingos de vez em quando, nem era todo domingo. Sim. Quando eu fui entrar na faculdade, eu me formei como professora, né? Eu sou professora por formação na Universidade Federal, daqui do Ceará. E eu fiquei muito preocupada, porque tem toda uma questão envolvendo, né, as federais, né? Ai, todo mundo que entra na federal sai de lá corrompido. Então, assim, eu escutava tanto isso e eu tinha muito medo. Porque por mais que eu não fosse, assim... Eu era católica, né? Assim, não tinha tido uma experiência, assim, muito profunda ainda. Mas eu tinha medo de certa forma, me corromper quando eu entrasse na faculdade, né? E aí, antes de entrar na faculdade, eu comecei um processo, assim, de mudança na minha forma de me vestir, porque eu queria que todo mundo soubesse que eu era católica, só de olhar pra mim. Mayra, só para o pessoal que está assistindo ficar bem claro, esse corromper a qual você se refere é nos valores, né? Nos valores, sim. Os princípios, isso. Né? Assim, de chegar ali, tipo, começar a defender as ideologias que a gente sabe que tem ali. É muito forte nas universidades forte, né? públicas, né? Isso. Então, eu tinha muito esse receio, né? Assim, eu acreditava que eu era capaz de conseguir sair dali sem passar por isso, mas eu não confiava totalmente, né? Tipo assim, porque eu sabia da minha fraqueza, eu sabia que eu ia estar num ambiente em que eu não conhecia ninguém, e que existia a possibilidade de eu me deixar levar, né? Então eu pensei, eu quero que eu chegue lá, eu quero chegar lá, e todo mundo saiba que eu sou católica sem eu precisar falar nada. E aí eu comecei esse processo de mudança na minha vestimenta por isso. Porque eu queria que as pessoas me identificassem como católica de cara. Foi assim que eu comecei, né? Então, assim, até então, eu me vestia que nem todas as pessoas, né? Que a gente, inclusive, estava comentando agora, né? Shortinho jeans, né? Roupa curta, era assim. E aí eu comecei um processo, né? A colocar mais saias no guarda-roupa, né? Eu fui bem aos poucos. Comecei a colocar mais saias, né? Colocar roupas um pouco mais cobertas. Mas isso também é fruto da sua conversão. Isso. Pela qual você estava passando. Sim, assim, era um conjunto, né? Eu tava começando a frequentar mais, então eu já ia todos os domingos, né? Não era mais aquela coisa, só ia de vez em quando a minha mãe me levava, eu já ia todos os domingos, né? Foi algum encontro, algo que te fez ter uma experiência maior com Deus? Eu era do Shalom, né? Eu fiz parte do Shalom durante muito tempo, mas... Foi algo, assim, acho que foi quando eu comecei a assistir mais o Padre Paulo Ricardo, sabe? Que isso tudo começou. Assim, eu comecei, eu fui entendendo. Eu fui entendendo, assim, né? E aí eu fui... Foi uma experiência bem individual, assim, não foi em um grupo específico, né? Em nenhum movimento específico. E aí, assim, mas foi muito direcionado por isso, assim, porque eu ia para um ambiente novo, né? E eu realmente queria chegar ali e chegar preparada. Então, eu cheguei na universidade, mudei completamente minha forma de me vestir. Todo mundo sabia que eu era católica assim que eu cheguei lá, né? Então, começou daí, esse processo de viver a modéstia, né? De mudar a forma de me vestir. E aí, a Petite só surgiu muitos anos depois, né? Então, inicialmente, eu passei por esse processo de me vestir igual todo mundo, né? Assim, nada combinava muito bem. Tudo era meio, assim, bagunçado. Tudo era meio, assim, sem conexão nenhuma, né? Mas eu acho que era o que eu precisava, de fato, naquele momento, né? A Petite só surgiu em 2020, na pandemia, né? As pessoas, elas começaram a me seguir no Instagram. Todo mundo, assim... eu postava só para as pessoas que me acompanhavam, tipo, amigos, né? Mas de vez em quando chegavam pessoas diferentes e perguntavam de onde eram minhas roupas,
Sempre era essa a primeira pergunta, né? Que roupa bonita, de onde que é? E a maioria eu mandava fazer. Eu mandei fazer, assim, não tinha como dizer muito pra pessoa, né? E aí, basicamente, assim, foi algo que eu não pensei em construir. Foi meio que foi construído pra mim, assim, né? As pessoas iam chegando e elas gostavam da forma como eu me vestia, elas gostavam das roupas que eu tinha. E aí, em um belo momento, eu pensei, por que não? Né? Chegou a pandemia e aí a gente tava meio assim, né? Assim, naquele momento, tava tudo parado. Incerteza. Incerteza. Eu pensei, vamos começar. Se não der certo, nada tá dando certo. Não, eu já tenho. Não tem nada, né? Vamos começar, né? Então, assim, a nossa pretensão, a princípio, era produzir roupas, as roupas parecidas com aquelas que eu vestia no momento, né? Saias, roupas mais cobertas, né? Os vestidinhos, para poder apresentar para essas pessoas que tinham interesse na forma como eu me vestia, porque também estavam passando por um processo de conversão. Né? E elas se identificavam por isso. Não era só porque elas achavam as roupas bonitas, mas porque elas também estavam passando por esse processo interno, né? De querer que as pessoas, só de olhar para elas, soubessem que elas eram diferentes, que elas eram católicas, né? Que eram cristãs, porque o público não é só católico, né? Apesar de ser majoritariamente católico. Então a gente decidiu criar a marca por isso, inspirada em Santa Terezinha. O nome da marca é Pequena Vie em francês. E a gente queria isso, que a marca fosse nossa pequena via, assim, de serviço para as outras pessoas. Né? A marca começou no interior, em Chorozinho. Não sei se vocês conhecem, mas é um interior bem pequenininho. Conheço. E a gente começou costurando, assim, no corredor da casa dos nossos avós. Vocês mesmos? Nós mesmos, E aí a gente aprendeu a costurar para isso, assim, foi todo um processo, né? A gente passou uns meses aprendendo, depois a gente assumiu a produção. E a nossa intenção era essa, produzir, assim, era numa quantidade pequena, tipo, a gente produzia 10 vestidos e vendia, né? E aí foi alcançando as pessoas numa velocidade muito mais rápida do que a gente esperava, do que a gente imaginava, sabe? Assim, a gente foi meio que pego de surpresa. Porque realmente, assim, era muita gente passando por esse processo interno, né? De querer mudar a forma como se vestia. E eu acho que, de certa forma, assim, elas eram tocadas também pelo nosso estilo de vida. E eu acho também que foi um momento que a demanda estava crescente e a online. Oferta não tinha. É bem isso. A gente abriu num momento completamente imprevisível. Tipo, quem é que ia começar uma empresa, tipo, numa pandemia, né? E a gente decidiu começar. Com certeza ajudou. E hoje a produção fica onde? Aqui em Fortaleza. É tudo aqui em Fortaleza. Só eu que fico distante. Mas a internet está aí para isso, né? A internet auxilia muito. E quem é que bola os modelos? Quem é que cria? Eu e a minha prima, que somos sócios. Vocês são as estilistas. A gente... Assim, hoje a gente já conhece muito bem o nosso público, né? Então eu sei, por exemplo, assim, de cara eu sei uma coisa que ninguém vai gostar. Tipo, isso aqui eles não vão gostar, não. Deixa pra lá, né? Então a gente já vai juntando, assim, as coisas. Tu pode avaliar elas duas? Não, tô brincando. Tô brincando. Mas a Emily já conhece, né? Ela já... Então foi mais ou menos assim que a gente faz a gente produz os modelos, né? A gente faz a produção do zero. A gente escolhe os modelos, né? A minha prima desenha os modelos, a gente escolhe tecido, faz todo o processo, corte, ampliação de tamanho, produção, conferência, embalagem, tudo do zero. É porque é todo um processo realmente, né? Não é fácil não, né? É bastante coisa. Você tem uma fábrica, né? Isso. Depois vai para parte comercial e aí distribuir e enviar, né? O envio e tudo. É bastante coisa. E cearense, né? Cearense. Uma marca cearense. Maravilha. Parabéns, viu, Maia? Obrigada. Gente, se você, mulher, procura uma profissional terapeuta, nós queremos indicar aqui a Tamires Nakal. Diretor, tu corta essa parte que eu vacilei aqui, que eu esqueci momentaneamente do nome dela. Vamos lá, voltando. Se você, mulher, procura uma terapeuta, né, com um olhar cuidadoso, voltado para você, mulher, especialmente você, mulher católica, nós queremos indicar para você a Tamires Nakal. O QR Code está aqui na tela e esse QR Code especial do Atos Podcast guarda aqui um cupom só para quem é inscrito no canal e seguidor do Atos, tá bom? Então, por meio desse link aqui que está na descrição e o QR Code aqui na tela, você entra em contato com a Tamires, ela vai te explicar todo o trabalho dela e você fechando lá um pacote, você vai ter direito a um cupom de desconto, né? Tá bom? Que é o cupom do Atos, tá? Então, Tamires Nakal é uma mulher, uma terapeuta fantástica,
para lhe auxiliar aí nas suas angústias, questões próprias da mulher católica. Valeu, Tamires. Vamos agora para Emily. Emily, como é que você se realiza como doula, colocando esse enfoque que a Evelane mencionou, de dar uma ajuda, um conforto espiritual e até evangelizando ali, quando você vê uma oportunidade? Como é que isso acontece? Opa. Beber um pouquinho de água, corta já direito também. Bom, assim, eu prezo sempre e repito sempre, e vou sempre repetir, né, que a minha missão maior como doula é dar dignidade à mãe, né, e àquele bebê, né, antes, sobretudo de tudo, tudo que eu acredito, em tudo que eu faço, a vida é um bem maior para mim, né, então o enfoque maior que eu tenho com o meu trabalho é dar uma real dignidade, né, a essa mulher, a esse bebê, que eles passem por esse processo de uma maneira digna, né, que não sejam desrespeitados ou violentados durante o processo, né, porque infelizmente a gente tem muito isso, a nossa realidade obstétrica do país não é das melhores, e por isso que principalmente os profissionais voltados à área, né, do cuidado com a gestante, com o bebê, né, nesse binômio, né, mãe e bebê, é algo importantíssimo, né, assim, existem alguns estudos, né, que dizem que muitas coisas de que as nossas crianças adquirem ao longo da vida, né, já vem de uma herança, né, dentro da vida uterina, né? Então, assim, eu acho que o maior enfoque do meu trabalho como doula é prezar por essa dignidade da mãe e do bebê, né, e sobretudo a vida também, porque eu digo às gestantes que quando eu ali inicio o processo de educação perinatal, eu não consigo não falar de Deus, né? As coisas, elas se encaixam perfeitamente. Diante do maior milagre da vida. Justamente, né? É o momento em que a mulher atinge o seu ápice, né? Ali, digamos, de feminilidade, de vocação, né? É quando ela faz parte dessa cocriação, né? Com Deus. Então, não tem como falar de gestação, de bebê, de fertilidade, de indução de parto, sem citar Deus, né? Em resumo aqui, o processo do parto, cientificamente falando, ele inicia de uma maneira hormonal e particular dentro do corpo de cada mulher. Para uma mulher iniciar o trabalho de parto, existe um mecanismo dentro do corpo dela e do corpo do bebê que faz esse processo acontecer. É perfeito, né, no organismo, né? Sim, com certeza, divina, né? Com certeza. Então, assim, eu prezo, né, por elevar isso de belo que existe, né, na maternidade. Como a Mayra mesmo estava falando inicialmente, hoje a gente tem uma visão diferente da maternidade, né, da criação dos filhos, né, e estar nesse início, né, da vida é um grande privilégio, na verdade. Em tudo isso que eu acompanho é uma grande graça, né, as gestações, os bebês que às vezes as mães gestam e infelizmente às vezes não vão à frente, porque às vezes eu recebo, né, alguns positivos e assim, Emily não foi, né, e tudo. Então, assim, além dessa visão, né, profissional que eu tenho que ter, né, a respeito da ética, da ciência, né, a visão espiritual, eu não tenho como não ter, né? Eu não sei de fato como funciona, né, os trabalhos das outras colegas, mas para mim isso é muito íntimo e muito importante, né? Em cada família que eu acompanho, em cada família que eu passo, eles deixam alguma marca na minha vida, né? E eu tô falando isso aqui com os olhos marejados, mas é porque é o que acontece. É um momento muito marcante, né? E você tá ali, não pode deixar banalizar, né? Sim, sim. Como eu estava falando, né? A nossa realidade obstétrica do país não é tão legal assim. A gente vê muita negligência hoje, infelizmente. A gente vê muito, como é que eu posso dizer? Não seria uma desassistência, mas uma desinformação de algumas famílias que às vezes acabam, né, indo por outros caminhos que poderiam ser evitados.
a violência obstétrica, por exemplo, que eu acho que é um dos pontos que leva a maioria das nossas mulheres a quererem correr de pensar em parto, né? Nosso país, infelizmente, ele teve uma carga bem alta, né, de essa questão de violência obstétrica, né? A violência obstétrica é tudo aquilo que é feito contra a vontade dessa família dentro daquele processo do parto. E existem algumas coisas que podem deixar marcas eternas na vida daquela gestante, no corpo e na alma. É tanto que às vezes a gente comenta assim de parto, né? Por mais que a mulher esteja num momento muito vulnerável, é muito marcado tudo aquilo que ela vive, né? E estar nesse momento é uma coisa assim que de fato carrega uma responsabilidade, né, para mim. Então, assim, eu procuro sempre dizer, né, às famílias que a gente vai estudar aquilo que a gente precisa estudar, aprender aquilo que a gente precisa aprender, mas parto é uma caixinha de surpresa, né, e a gente só consegue viver bem um trabalho de parto, né, passar por uma cesárea, enfim, se a gente estiver verdadeiramente abandonados à vontade de Deus, né. Esse é um ponto também primordial, né, para aquela mulher que gesta. São muitas questões, são muitas mudanças, né, na vida de uma mulher que gesta. Então, Emily, para você, como você fazer todo a gestão do ser mãe? Você tem 2 filhos, né? Quais as idades deles? Um tem 5 meses, é o Benício. 5 meses? Uhum. E o outro tem 2 anos, vai fazer 2 anos e meio. O Samuel. E aí os vários papéis da mulher, né? Mãe, esposa, e aí profissional, como doula, na missão e também profissionalmente cantando. Como é para você fazer toda essa... É um equilíbrio de prato, né? É um equilíbrio de pratos. Na verdade, a gente tenta equilibrar, né? Porque eu não vou conseguir fazer tudo perfeitamente, né? Eu sei que uma hora vai faltar uma coisa ali, outra hora vai faltar uma coisa aqui, e a gente vai se organizando, né? Essa é a dinâmica realmente assim que a gente vive. Agora com o segundo, né? Deu uma puxada assim mais, né? Mas eu também não atendo um número de gestantes que seja muito grande, porque eu só consigo pisar de fato onde eu sei que dá para pisar, né? Então, tipo assim, eu não sou a doula que, por exemplo, está toda semana no hospital com gestantes, porque eu não tenho como fazer isso, né? Ainda, eu gostaria, mas eu tenho um dever, né, na minha casa, no meu lar, com as minhas outras missões, né, que são missões muito importantes também. Então, assim, meu esposo, ele trabalha em casa, então isso também ajuda um pouco, né? Mas apesar disso, né, que é um malabarismo, a minha sogra, a minha mãe, também tem um suporte delas. Agora a gente está, eu e mais 2 amigas, a Mari e a Israel, estamos buscando formar mesmo uma equipe para dar esse suporte. A Israel e a Mari também são católicas, também têm filhos. Então, a gente está tentando juntar mesmo um coletivo para conseguir dar esse suporte para essas gestantes, né? Atender um número de mulheres, né, maior e dar essa assistência de educação perinatal e também assistência ao parto e também conseguir dar essa assistência à nossa família, né, quando necessário. Elas já são minhas backups, né? O que são backups? São pessoas que vão me substituir, né, quando eu não puder, né? Porque a gente não pode, né, também contar. É legal ter essa equipe aí, sim, né? Com certeza, se porque ajuda, né? Que se complementa. A gente tanto consegue estar mais presente em casa, quanto também dar melhor assistência às gestantes, né? Embora eu já consiga, assim, fazer isso, mas com certeza dar um suporte bem melhor, né? Eu estava comentando com as meninas que é uma coisa muito, muito louca, né? Porque nós somos católicas, né? Nós vivemos, né, de fato, o que a nossa fé, né, busca viver, ou ensina. E o pessoal deve achar que a gente é um bando de doida, né? Só tendo menino e querendo acompanhar os outros meninos. Os nossos maridos já sabem a loucura que é, loucura mas... para o mundo, sabedoria para Deus. Né? Justamente. E, assim, tá sendo muito positivo, né? Essa troca com elas e tudo, mas sempre foi um equilíbrio de pratos, né? Às vezes, por exemplo, os meus bebês, eu gosto e eu preciso ensinar eles a dormirem, né? E tudo isso ajudou, né? Lá em casa, geralmente os partos, não sempre, mas geralmente acontecem mais à noite, então geralmente quando eles já estão dormindo, às vezes eu saio, né? O único problema é que a doula sai, mas não sabe a hora que vai voltar.
Esse é o porém, né? Então a gente conta com suporte, inclusive agradeço muito a minha sogra, a minha mãe, porque são os nossos suportes, né? Além do meu esposo, que eu não tenho nem palavras, né, para dizer, é ele que fica com os meninos, é ele que sustenta, assim, né, as coisas quando eu não estou. E é isso, a gente vai vivendo e vai fazendo. O meu lema é esse. Joia. Também essa história do empoderamento também teve também uma reação ao exagero também. Alguns exageros que aconteceram, né? Que a gente não pode também não deixar de reconhecer que aconteceram exageros por parte de uma parcela, né? Dos homens, né? Daqueles que eram chefes de família, né? Um abuso, né? De ter a mulher quase como uma escrava, né? Como um objeto, como uma pertença, né? Uma pertença no sentido bem material, sim, falando, né? E aí também veio esse movimento muito para bater contra isso, né? É tipo um exagero para combater outro exagero. Exatamente. Aí acontece os extremos, né? Você vai para os extremos. Mas hoje, por exemplo, você tem o seu marido, você está falando, fica com seus filhos para você poder ir trabalhar, exercer o seu papel. Né? A Evelane está aqui hoje gravando com a gente. A gente está gravando aqui à noite, pessoal. E o Marcos Paulo está lá. Né? De repente, seu marido também está. Exatamente. Então, coisas que algum tempo atrás era quase que, né, não existia, né? Era coisas que não eram aceitas, né? O cara, ele pagava para alguém estar ali com os filhos, e o homem não exercia muito essa proximidade assim, mais afetiva com os filhos, né? De ficar e tudo mais, de cuidar, né? É isso aí que é a diferença de quando a gente sabe bem direitinho qual é o papel de um, qual é o papel do outro. A missão real do ser homem e uma missão real de ser mulher. Aí tudo se encaixa, né? Exatamente. Tudo se encaixa. Tanto o ser masculino precisava e precisa ser curado, como o feminino também, né? Precisa ser curado hoje pela influência do feminismo. Sim. Né? Eu acho que a gente pode até chamar de feminismo materialista, né? Que coloca as coisas num plano muito material, né? Do aqui e agora, de usufruir dos desejos, das carências, das sensações e viver o hedonismo, né? De uma forma como se não existisse vida eterna, como se o mundo fosse acabar a qualquer momento e eu preciso ter prazer, sexo, comida e roupas e desfrutar de tudo que o mundo pode oferecer, né? Essa busca desenfreada, né? Sim. No começo, até você falou sobre submissão, e aí eu pensei, né, assim, a própria palavra submissão, ela foi muito deturpada. As pessoas não sabem o que significa submissão. Isso, a Evelane estava dizendo. Elas entendem que submissão é tipo assim, é você se deitar no chão e o seu marido pisar na sua cabeça. É tipo isso que elas entendem submissão, né? E, na verdade, a submissão é você estar sob a mesma missão. Isso. É você dividir a mesma missão. Seu suporte, o apoio, seu suporte. Né? Cada um com seu papel, né? E são papéis que se complementam. Posso dizer aqui Sim, com certeza. A visão do homem. Gente, a verdade é que o homem precisa muito mais da mulher do que a mulher do homem. A verdade é essa, não é, Matheus? Não é verdade isso? Absoluto. O homem é um cara rude, que pode até ter mais força física, mas no final das contas é um carente. Que precisa da sua mulher, né? Mas é verdade, gente. O homem é a cabeça, a mulher é o coração. O coração. Não tem pra onde correr. E assim, eu acho que a mulher só consegue ser mulher quando o homem consegue ser homem. Pronto. Por que a gente hoje em dia vê tantos casamentos, tantos matrimônios sendo destruídos? Porque o homem não consegue assumir o seu papel dentro de casa, dentro de um lar, que é o quê? Ser protetor, né? Ser o que vai buscar o alimento fora, prover, o provedor. E a mulher é aquela que precisa estar mais em casa, realmente, precisa estar mais perto dos filhos, da família, para quando o marido chegar, ter aquele aconchego, realmente. Isso não é machismo, não, gente. É o nosso papel, realmente. As coisas funcionam melhor. Funcionam melhor desse jeito. Não significa que a mulher não tenha que trabalhar, mas na opinião de vocês, a mulher precisa ter uma carga de trabalho, carga horária menor para poder se dedicar mais ao lar?
E assim, a gente dentro do lar, a gente trabalha muito. Pronto, Era o que eu ia dizer. É isso, assim, porque, O trabalho de casa é o trabalho. Né? Não tem fim, né? O feminismo, não tem. quando busca que a mulher saia de casa para trabalhar, eu acho que, na verdade, a mulher ainda não conseguiu ver o trabalho grande que ela tem dentro de casa. Porque você ganha o trabalho fora, mas você também não vai deixar de fazer o seu de dentro. Exatamente. E aí vem a sobrecarga. O trabalho de fora acaba sendo muito menor do que o administrar de um lar, né? Eu tive a experiência, né? Eu cresci assim, né? Meus pais, meus irmãos queriam que eu me formasse, ser independente. Eu passei por todo esse processo, né? E passei 20 anos da minha vida, depois que me formei, trabalhando fora. Mas quando eu comecei a caminhada com o meu esposo, que hoje é meu esposo, a gente foi... Deus foi moldando a gente. Na verdade, foi essa. Deus foi moldando a gente. Então, a gente decidiu que eu ia deixar o trabalho fora, né? Na minha profissão, sou formada em jornalismo. Deixar o trabalho fora para poder realmente assumir a casa, o lar, tudo. Porque era aquilo que Deus, naquele momento, estava mostrando para a gente. Tinha questão financeira, que continua tendo? Tem, porque o financeiro hoje é bancado pelo meu esposo, né? Se a gente tivesse a renda que eu teria, né, se eu estivesse trabalhando fora, a gente, né, vivia assim, estava assim num alto patamar, né? Mas ao mesmo tempo, o que ia acontecer? Os nossos filhos estavam estudando em período integral, passando o dia fora, vendo eu e ele só uma parte da noite, né? A educação ia ser mais terceirizada, não ia ter aquela função que ia para ser. Então, a gente decidiu isso. E eu lembro bem que, na época, né, que a gente tinha decidido tudo isso, eu recebi uma ligação, né, perguntando se eu ainda estava, né, como é que eu estava, né, se eu estava trabalhando ou não. Era uma proposta. Era uma proposta. Eu tinha trabalhado um tempo na assessoria com o vereador, eu tinha deixado, e eu recebi a ligação de uma outra pessoa que tinha acabado de ganhar as eleições, poderia até assumir um cargo de presidência da Câmara na época, e perguntando se eu gostaria de ser assessora. Uhum. Né, aquilo na hora, para mim, veio como uma tentação. Porque já tinha tido todo um trabalho, toda uma conversa, né? E tudo, tal. Gente, né? Como é que pode as coisas? Mas eu parei, respirei. Aí eu falei, não, eu estou fora da área, não quero mais. Aí na hora, depois eu liguei e falei pro Marcos Paulo, sabe? A gente riu. Mas realmente eu vi aquilo ali como uma tentação, realmente querendo desvirtuar mais uma vez o caminho que Deus estava colocando pra gente naquele momento. Sim. Sabe? E quando a gente se abandona, né, nos braços de Deus, na providência de Deus, Deus vai mostrando, vai mostrando. E a gente, em casa, é o melhor trabalho que a gente pode ter, a melhor missão que a gente pode ter. Lógico, né? Cada um vive sua realidade, né? E aí Deus vai mostrando, mas é isso. Mas como eu estava dizendo, na verdade, tanto o homem quanto a mulher precisavam ser curados, né? E precisam. Para chegar nesse ponto de o marido e a mulher, ambos conversando, com uma só carne, como diz a palavra, né? Traçando o mesmo caminho, o homem abrir mão do machismo, daquela prepotência que tinha no passado, que a gente sabe que tinha, né? Pela cultura mesmo, né? As pessoas eram criadas naquele meio, né? E absorviam aquilo e cresciam daquela forma, né? A minha mãe, por exemplo, ela foi criada nesse sistema pela minha avó. Minha avó teve 16 filhos, né? Ou seja, todo ano era uma gravidez. Todo ano era uma gravidez. Uma mulher que nasceu para procriar e cuidar de casa. Era isso. E as filhas dela foram criadas assim, né? Tá errado? Não tá. Era a cultura daquele momento, daquela época, né? Era uma realidade. Hoje nós temos outras, né? Que a gente pode aperfeiçoar, pode melhorar à luz da palavra de Deus, da doutrina da igreja, né? A minha mãe, por exemplo, cuidou da gente de forma integral. Minha mãe não trabalhou fora,
E como isso fez diferença. Minha mãe Tá bom? também. Pois é, durante toda a infância eu tive minha mãe ali. E eu agradeço muito, porque hoje o que eu vivo como esposa e como mãe, eu me espelho nela. Né? Por mais que ela tenha tido o sonho com meu pai de me ver formada e tudo, conseguiu, né? Mas hoje eu sou muito agradecida porque eu a tive e meus irmãos também a tiveram, né, em casa integralmente. E hoje tipo, eu aprendi a cozinhar, né? Coisa que eu, na época que eu só estudava. Eu só vivia para estudar. Ela não deixava fazer nada. Eu tive que aprender a cozinhar depois de velha. Mas o país eles fazem isso na melhor das intenções. com né? certeza. Não, minha filha, não vá para lá. Eu não quero que você vai estudar, né? É só estudar, porque o seu futuro é o É, estudo. seu futuro é estudo. Mairi, para você, como é gerenciar esses vários papéis da mulher? Então, como ela falou, né, um equilibrar de pratos, né? Então, sempre vai ter uma coisa que precisa ser priorizada, que no caso é a minha família. Minha família, ela sempre vai ser priorizada, né? Então, se eu precisar escolher entre um ou outro, né? Não estando numa situação, vamos supor, de miséria, né? De não ter outra alternativa, minha família é a minha prioridade. Então, esses trabalhos, eles são missões complementares, né? Assim, formas de ajudar outras famílias também. Então, hoje, por exemplo, com a consultoria, eu atendo mulheres, mães. Depois que eu virei mãe, assim, eu comecei a atender mais mães, né? Mães que depois de passarem pelo processo da maternidade, pararam de se reconhecer. Né? E aí esse parar de se reconhecer, ele é muito prejudicial para a mulher. Né? Porque atrapalha na forma como ela se vê como esposa e na forma como ela se vê como mãe. Sim. Né? Então, eu auxilio essas mulheres também. Então, é uma missão complementar. Mas, assim, sempre com o foco de que o principal é minha família. Né? O principal é meu marido e os meus filhos. Né? Então, assim, eu sempre tento lembrar disso. E, às vezes, é um pouco difícil. Porque, por mais que a gente tenha, assim, vamos dizer, teoricamente a gente sabe, né? Mas a gente vem de uma cultura que, pelo menos eu ouvi a minha vida inteira, assim, que eu tinha que me formar, ser independente, trabalhar fora, construir uma carreira brilhante. Né? Só casar e ter filho, depois terminar o doutorado, o pós-doutorado, ganhar X, ter Y. filhos tá Quando tiver a estabilidade. A estabilidade, essa que eu nunca conheci. Vem desse assim. jeito. Então, assim, a gente escuta isso o tempo inteiro e por mais que a gente saiba que isso não é o correto, isso fica, de certa forma, assim, cria uma certa raiz. E são várias raízes, na verdade. E acho que cada dia a gente tem que arrancar um pedacinho dessa raiz, né? Assim, essa mentalidade. De tipo, nossa, o meu trabalho é mais importante, porque com esse trabalho eu consigo ganhar tanto de dinheiro. Porque com esse trabalho eu consigo alcançar esse status social, sabe? E aí, às vezes, quando eu olho pro meu filho pequeno, eu penso, meu Deus, o meu trabalho mais importante é esse aqui. Sabe? Tipo assim, não tem nenhum outro que seja tão importante quanto esse. Os outros, eles se complementam, né? Eu auxilio outras famílias, assim como a Emily auxilia outras famílias, né? A gente tem essa missão complementar, mas sempre com esse olhar de minha principal missão é aqui, é no seio do meu lar, né? Mas é complicado de equilibrar, sabe? Assim, porque quando você trabalha fora, como você falou, né? As crianças vão pra escola, e você tá no seu trabalho, e lá, e tipo pronto. Assim, a criança tá longe de você tá ali, você tá focada no que você tá fazendo. Quando você trabalha de casa, tá tudo acontecendo ali... Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Então, assim, você tá ali fazendo a coisa, você olha pra pia, a pia tá cheia de louça. Ai, meu Deus, a pia tá cheia de louça. Aí você tá aqui, tipo, a criança chega e quer sentar no seu colo e começa a bater no notebook, e aí você tem que parar o que você tá fazendo e brincar com ela. Então, é um trabalho, assim, que exige muito da gente, né? Não é impossível de fazer. Mas exige, principalmente, assim, uma conversa realmente com os nossos esposos, né? Assim, sem essa conversa não alinhar não muito flui. bem, né? Não vai, sabe? Assim, não tem como ir. Então, por exemplo, a gente não tem, assim, a famosa rede de apoio, né? Então, a minha mãe mora aqui, então lá a gente não tem como contar com ela, né? A gente não tem, assim, familiares próximos onde a gente mora. Então, somos só nós dois. Então, toda a dinâmica tem que ser baseado, assim, tem que ter muito diálogo, tem que ter muita conversa, e a gente sempre tem que estar alinhando tudo. Sim. Significa que é perfeito? Não, mas a gente está tentando, né? Sim, sem dúvida. Curiosidade, por que vocês moram lá? O meu marido é de lá. Ah, tá. Ele é de lá. E tu foi conhecer esse homem lá? Não, ele veio me conhecer aqui. Ele que veio pra cá, né? Ele veio me conhecer aqui. Ele veio te buscar aqui. E aí hoje a gente mora lá. Já tá com 2 anos. Tá certo. Mas só por isso, porque daí ele é de lá.
Agora, se ele trabalha de casa, é ele que trabalha de casa ou é o seu? É os dois, né? Os dois, dois, né? Os dois. Ele podia morar aqui, né? Pois é. Mas é Olha Como é aí, o uma nome dele? mensagem pra ele. Eduardo, Carlos Eduardo, pai! Ah, meu amigo, trocar a praia aqui, pô, o Ceará, pelo... Pô, fala sério, Eduardo. Não, tô brincando. Ele vai Pessoal, rir. pessoal, agora é importante, eu acho que é importante, não sei se vocês concordam, a gente também falar para quem está assistindo que não se trata aqui da gente glamourizar, né, isso tudo que a gente está dizendo. A partir do momento que você escolhe uma coisa, você está abrindo mão Sim, de de outra. outras. Então, para nós, assim, são prioridades, algo que tem um valor maior, um peso maior do que outras coisas. Sim. Né? Ou seja, obviamente que um casal que opta por ser aberto à vida e tem muitos filhos, necessariamente, se não for bilionário, né? Ele vai abrir mão de uma série de coisas, né, para ter mais filhos, né? O tempo que podia dedicar para outras coisas, você dedica em mais atenção aos filhos. Mas é importante dizer isso, né? Sim. Que não é uma coisa, vem, tem muitos filhos e mulher, você larga o seu trabalho de 8 horas e vai você pra vai, casa. vai ser É, feliz, vai ser né? feliz. Pendura os pés, bota os pés para cima e fica na rede se balançando. Não é assim, né? E Até porque realmente não é assim. Não dá Isso, pra ficar exatamente, pra cima, mas tem gente que pensa, sabe? Pensa, né? Eu já escutei isso. Você Mas, sustentada e tal. Eveline, os meninos agora estão na escola na parte da manhã, tá mais tranquilo, né? Vai lá em casa pra ver como é que tá. Vai lá em casa. Não, a gente não tem tempo, assim. Mas o que é o principal para se falar é que você precisa estar aberta a escutar Deus, né? Para você entender realmente qual é a sua missão, né? Se você já é casado, né? Se você vai receber o sacramento do matrimônio, como mulher, como homem, você precisa estar aberto a aceitar o propósito de Deus para a sua vida. Você sabendo, você aceitando isso, não tenha medo que ele vai direcionar, vai dar a direção. Perfeito. E cada família vai conseguir perceber a essa luz, né? A luz de ouvir a voz de Deus, o que funciona melhor. Então, hoje, graças a Deus, a gente consegue trabalhar de casa, né? A Emily não 100% de casa, né? Porque às ela vezes eu precisa abdico sair. de muitas coisas para ir de encontro às gestantes, né? A disponibilidade, por exemplo, de 37 até depois das 40 semanas, ela não é previsível, né? Então, às vezes, existem alguns momentos bem em intenso, que né? pode ser que eu não esteja presente, né? Então, de fato, para mim, isso é uma missão, né? Eu poderia não trabalhar como doula, mas eu escolhi trabalhar como doula, né? Eu digo a algumas gestantes que eu não sou doula para ficar rica. Né? Eu não sou doula para ficar rica. Eu trabalho porque isso, obviamente, é o meu trabalho. E, claro, todo trabalhador precisa ganhar, né? Sim. Pelo que trabalha. Mas a minha visão não é o dinheiro, né? Eu não tenho como maior visão o dinheiro, né? Eu não tenho uma sede de, oh, meu Deus, eu quero estar naquele lugar com aquelas pessoas, assim. Eu quero crescer, né? Obviamente, levando outras pessoas. Essa equipe que a gente tá finalizando aí para formar com a visão mesmo de dar esse suporte bom, né? Verdadeiro, né? À luz de Deus mesmo, que essas famílias se sintam amadas e apoiadas, e que a gente consiga continuar a nossa missão, né? Eu acho que, na verdade, a criação desse coletivo de doulas que a gente quer é justamente para que a gente não possa abandonar, né? Esse trabalho, que para a gente vai mais do que a questão científica, né, ou moral, né, é uma questão espiritual mesmo, de buscar esse suporte melhor a essas famílias, né, e de mostrar também, de certo modo, que isso também não é uma questão política ou da atualidade, porque antigamente, né, por exemplo, os partos eram em casa, o marido chamava a parteira chegava, o marido saía, e a mulher e a parteira ficavam ali fazendo trabalho, né? Hoje o esposo
pelo menos assim, para a maioria das famílias, é o melhor e maior suporte dessa gestante durante aquele momento ali que ela vai estar mais vulnerável. Então, por exemplo, uma diferença nessa cura aí é que esse marido também pode atuar, né, defendendo e protegendo essa mulher na hora que ela precisa de suporte e de apoio, né? Eu não sei o que seria de mim nos meus partos, né, com os meus filhos sem o meu esposo, né? Então, assim, tem toda uma questão que vai além do que a gente enxerga, né, Sim, ali. sem dúvida. E olha, eu falo experiência própria, viu? Porque ela foi minha doula no Luca. Com o do Luca, ela foi minha doula. E realmente você sente que ela tá ali, não é só pelo T, é pelo C mesmo. E faz toda a diferença. E lá, eu sou muito agradecida a ela, eu e Marcos Paulo. Legal. Sabe? Por tudo que ela viveu junto com a gente no processo do Luca. Porque a gente sentia ali que era a presença de Deus com a gente, sabe? E lá na hora, lá no hospital, ela lá com o tercinho dela, rezando junto também, sabe? Isso faz toda a diferença, toda. Maravilha, maravilha. Gente, que papo bom, né? Então deixa o seu like aí, segue essas mulheres. O Emily, qual é o seu arroba? Emily Freitas Doula. Emily é com Y. E-M-I-L-Y. L-Y. É tudo bem Tá. simples. Só o Y vai feito. É o isso no final. E depois? Freitas Doula. Doula. Pronto. Segue, vai aparecer aqui, viu, diretor? Bota aí embaixo. E a Mayra? É Mayra Clívia. Só tem eu com esse. Só tem... Não tem homônimo, né, Mayra? Não, só tem eu. E também é com Y, né? Com Y. O Mayra é com Y. Isso, e o Clívia é com Y, o primeiro. O primeiro, né? Com Y. Clívia. Também vai aparecer aqui na sua tela. E o tá? Petit. Pois é isso que eu ia falar. Como é o Petit Voar. O pessoal vai estar aparecendo aqui, tá? Vou colocar. Petit Voar, segue aí, confere lá todos os lançamentos da Mayra. Que legal, viu? Parabéns para vocês duas. Obrigada. Muito bom conhecer vocês. Foi um prazer conhecer conhecer. um pouquinho da história de vocês, como vocês atuam aí profissionalmente, levando Deus no que vocês fazem. Muito bom. Parabéns. Foi massa, muito E obrigado obrigada. por terem vindo. Obrigado por terem aceito o Eu que convite. agradeço o convite. Né, Também Velane? agradeço. o convite. Sim, gente. A gente fala aqui para se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar. Evelane, E vamos também lembrar o o pessoal. Instagram também, né? Instagram também. Também lá Tudo no Atos nosso- Podcast Oficial. E lá no nosso Instagram também, Atos Podcast Oficial. E Também. lembra do pessoal da programação. O que é que tem aí de programa? Ah, verdade. Verdade. Para quem está chegando. Nós Dia de temos segunda-feira. programação de domingo a Quinta. quinta. De domingo, Atos Podcast. Segunda-feira, nós temos Corpo Forte, Alma Forte, Alma com Forte. Pedro Veras É, e o com Pedro- a Elaine De Tommy. de Tome. Pedro penando lá para atingir as metas. Exatamente. Na terça-feira, nós temos o programa Dilectus, Dilectos com o padre com o padre Deusimar Deusimar. Andrade. Gente, é uma preciosidade esse programa, né? Formação riquíssima. Riquíssima da nossa fé, da nossa Santa Igreja Católica Apostólica Romana, magistério, tradição, palavra. Quarta-feira nós temos o nosso Tava diretor, desafinado ali cantando. o nosso diretor galera. Matheus Aguiar, com atos de louvor, Matheus canções, Jackson. Atos de louvor. canções católicas aí, cover para você aí também louvar a Deus. E Quarta e quinta, quinta, novamente, Atos Atos Podcast Podcast. Oficial. É isso aí. Exatamente. Então, galera, curte aí, tá bom? Compartilha, manda aí pra todo mundo esse episódio aí das meninas Mayra e Emily. Compartilha aí nos grupos de WhatsApp, tá? E deixe seu like. E até o próximo Atos Podcast.